O que as grandes manadas de animais na África têm a ver com rebanhos bovinos no Brasil? Os criadores de gado estão investindo numa técnica que se inspira na dinâmica intensa das savanas para colocar um grande número de animais numa só área. O chamado pastejo ultradenso promete melhorar a saúde do solo sem deixar de lado o lucro do produtor. É o que você vai ver na reportagem do Bruno Mendes e do Rogério Rocha. Um grande volume de animais em constante movimento. O principal estranhamento de todos que vêm aqui é que o nosso rebanho ele é uma manada. Peões rodando em quadriciclos, craques na construção de cerco elétrico. Esse é só mais um dia comum nesta fazenda de 5.000 hectares em Aliança do Tocantins, centro-sul do estado. O principal negócio é a cria de bovinos de corte. Ô, de casa! É aqui que eu encontro Marcos e Aline? Aqui mesmo. E Ana Vi. Olá, família. Olá, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bom? A Aline toca a propriedade ao lado do marido Marcos. Quem uniu esse casal foi a própria pecuária. Um amor que começou pelo trabalho. Foi. E unidos estão no trabalho também. Sim. A Aline é paulista, mas passou a infância nesta fazenda, onde o avô já trabalhava com a cria de bovinos. Ela se formou em veterinária e foi fazer doutorado na Alemanha. Lá conheceu uma ferramenta de manejo de gado que vinha trazendo bons resultados em outros países. Falei, nossa, isso é muito legal. Quero muito implementar isso lá na fazenda. A Aline então voltou para o Brasil com planos de transformar a propriedade. Primeiro, ela notou que precisava recuperar as represas e soube que o irmão de uma amiga tinha se especializado em captação de água de chuva. Olha, eu tô com um problema de água, você não quer me ajudar? E aí uma coisa leva a outra, 11 anos depois, estou aqui com a Nevi. Ele veio e ficou. Veio e ficou. Juntos, a Aline e o Marcos foram pioneiros em implementar no Brasil o chamado pastejo ultradenso. Para entender esse conceito, é preciso saber que a maior parte do nosso rebanho é criada a pasto. Muitas fazendas adotam a pecuária extensiva, em que os animais ficam soltos numa grande área. Em outros casos, o pastejo é rotativo. O rebanho fica por um período no piquete, depois muda de área para a forragem se recuperar. Já no ultradenso, essa dinâmica de rotação é ainda mais intensa. O pastejo ultradenso, como o próprio nome sugere, é um manejo que eleva ao máximo a densidade de ocupação no pasto. Ou seja, o criador coloca o maior número possível de cabeças em uma pequena área por um curto período de tempo. Para ser considerado ultradenso, a média gira em torno de 1.000 unidades animais por hectare. Cada unidade animal representa 450 quilos de peso vivo. Essa é uma medida criada para comparar o peso de bovinos de diferentes categorias. No ultradenso, essas 1.000 unidades animais correspondem aos bovinos que estão ao mesmo tempo no piquete. E o gado muda de lugar entre 6 e 10 vezes por dia. Isso visa a gente maximizar a colheita do pasto, visa fazer uma estercagem eficiente, não deixar esse esterco só nas áreas de alimentação e visa fazer com que esse gado tenha um pastejo não tão seletivo, ou seja, ela come mais partes da planta do que ela comeria se ela não tivesse em densidades tão altas assim. O sistema foi inspirado em animais selvagens na África. O biólogo Alan Savory observou que as grandes manadas se moviam de forma intensa, pisoteando, defecando, devorando a vegetação. E os campos nativos conseguiam se recuperar. Mais tarde, Savory se juntou ao pecuarista Johann Zitzmann para adaptar essa dinâmica ao cenário de uma fazenda produtiva. Justamente colocar todos esses conceitos da biologia para dentro da produção, da produtividade. Transformar isso em rentabilidade dentro da propriedade. A fazenda tem 12 funcionários e a rotina, claro, começa cedo. Botina no pé e vamos lá. A primeira parada é no refeitório.
E o café da manhã tem que ser reforçado. Hoje é farinha puba com carne, uma farofa deliciosa por sinal. E o cafezinho, claro, esse pretinho aqui não pode faltar, né, Rogério? Não, todo dia a gente cedinho vem aqui com uma farofinha de carne. Às vezes tem farofa de ovo também. Tem que estar forte para a lida. Tem que estar forte, batidão é pesado. A lida no sistema de pastejo ultradenso é completamente diferente do manejo na pecuária tradicional. Bem, para começo de história, em vez de cavalos, os pastores usam quadriciclos. Esses veículos aqui já adaptados para as tarefas do dia a dia. Assim fica mais fácil percorrer as distâncias e carregar o material. O Rojaime e o Gemerson são chamados de pastores, porque passam o dia guiando o gado. O rebanho fica numa área retangular com cerca de 20 hectares. Essa base é delimitada por uma cerca elétrica fixa. Cercas elétricas móveis dividem o espaço em piquetes menores. Para redirecionar o gado, os pastores desmontam as cercas e constroem tudo num novo lugar. As hastes são feitas com vergalhões de aproximadamente 1,5 metro de altura. Elas são instaladas a uma distância média de 15 metros uma da outra. Uma estrutura simples, mas que garante o cercamento do rebanho. Nós visitamos a fazenda durante a estiagem. Nessa época, o gado pasta por 1 hora no piquete e a área descansa por uns 120 dias. Já no período de chuvas, o gado pasta por 2 horas e aquele piquete espera 1 mês até o rebanho voltar. Um dos maiores desafios do ultradenso é treinar o pastor, para que ele reconheça quando precisa fazer essa troca. Você, ao observar o gado, já percebe se está na hora de mudar de pasto? Quais são os sinais que o gado te dá? Às vezes eles param de comer, arriba a cabeça, né? Começa a berrar. Aí vão tirar e nunca, né? A ideia é que os animais tenham capim disponível o tempo todo. As variedades usadas aqui são Andropogon e Braquiária marandu, também chamado de braquiarão. E os bovinos são selecionados de acordo com a genética adaptada a pasto. Nós trabalhamos aqui com o Nelore e nós também trabalhamos com um cruzamento com o gado curraleiro pé duro, que é um taurino brasileiro, né? Um consumidor de forragem por excelência. E buscamos selecionar dentro dessas duas raças os melhores indivíduos para o sistema. O ganho de peso aqui vai de 500 a 700 gramas por dia. Para garantir a engorda durante todo o ano, eles adotam uma estratégia de pasto diferido. Bloqueiam o acesso a uma parte da pastagem no período de chuvas e só liberam essa área na seca. Na estiagem, o gado ganha um reforço de sal com ureia. Em qualquer sistema de colheita de pasto, no período da seca você tem que suplementar alguma proteína, né? Porque o pasto seca, né? Então é parecido, a única diferença é que nós trabalhamos com coxos móveis e os coxos acompanham o rebanho. Os tais coxos móveis têm o apelido de minhocão. O minhocão é arrastado de um pasto para o outro pelo trator. Para matar a sede, os animais se refrescam nessa represa. Ficam aqui no meio do dia e durante toda a noite. O animal não fica com sede nos intervalos ao meio do dia? Olha, uma vaca, ela bebe em torno de 40 litros de água por dia. Em cada vez que ela vai para o bebedouro, ela vai beber de 15 a 20 litros. É mais do que suficiente para ela suprir as necessidades de água dela. Nem todo gado fica nesse sistema. Parte do rebanho vai para um pastejo menos denso, com menos rotações. Desde que o casal começou a fazer essas mudanças 8 anos atrás, a lotação global da fazenda foi de 0,8 para 1,2 unidade animal por hectare. Eles também conseguiram zerar gastos com pesticidas, já que o pisoteio intenso no ultradenso ajuda a controlar espécies invasoras. Essas plantas custam a crescer, porque ficam mais baixas que o capim. Essa pastagem, por exemplo, não foi feito nenhum tipo de controle de herbicidas há mais de 8 anos. E desde então, quem vem mantendo ela limpa de plantas invasoras é o próprio gado.
E eles também deixaram de usar adubos químicos, porque o rebanho adiciona cerca de 60 toneladas de esterco a cada hectare de pastagem por ano. O esterco, além de ser um excelente adubo, ele vem cheio de bactérias e fungos que vai ativar a biologia do solo e o que auxilia na reciclagem de nutrientes. E isso nos permite economizar com a adubação química. O esterco faz grande parte desse serviço para a gente. Um processo que ajuda na absorção de fósforo e nitrogênio. Você está diminuindo o uso de insumos e isso também se traduz em mais dinheiro no bolso. A Aline diz que as mudanças ajudaram a devolver a rentabilidade para a fazenda, além de contribuir para regenerar o ambiente. Tem várias interações entre esse animal e esse pasto que são importantes. A própria saliva do gado estimula o crescimento do capim. Então, não só isso, mas a estercagem, a movimentação desse animal dentro do piquete. Isso pode ser usado dentro de uma integração com a lavoura, por exemplo. Pode ser usado em pequenas propriedades, pode ser usado em grandes propriedades, justamente pelo fato de que ele é um sistema móvel. É um sistema que você monta, desmonta e se adapta a vários tipos de situação. O Marcos e a Aline dão cursos para pecuaristas que desejam investir no ultradenso. Mais de 200 produtores passaram pelas aulas e 40 já estão usando a ferramenta em diferentes estados do Brasil. Como no caso desta fazenda, a 200 quilômetros de Aliança, no município de Divinópolis do Tocantins. No ano passado, a propriedade foi adaptada para receber o novo sistema. Do alto, nós registramos o antes e o depois da passagem dos animais. O Fábio e o Nicolas notam que as vacas fazem uma colheita bastante eficiente do pasto. Aproveita bem a massa do capim aí, não perde quase nada. Tudo que larga para ela comer, ela come. Parece que deixa ela com sede de comer esse sistema. Mais cedo, mais cedo, quero mais, quero mais, quero mais. E assim vai indo. Os dois se tornaram pastores depois de anos trabalhando na pecuária tradicional. Esse sistema aqui, você já conhecia? Não, igual esse não. Eu mesmo, quando cheguei aqui, fiquei meio com medo, né? De não conseguir dar certo, alguma coisa, ou fazer coisa errada, mas a gente vai aprendendo. Muita gente já não acredita, mas tá aí, né? Pelo que você vê aqui, funciona? Ah, eu acredito que sim, na verdade. Eu, como estou todo dia aqui, em volta, funciona e funciona bem. A propriedade pertence ao paranaense José Carlos Lustosa. A família toda já era da pecuária, mas na pecuária tradicional. Na pecuária que eu não queria continuar com ela. Ele buscava um modelo de manejo mais rentável para fazer cria, recria e engorda em 200 hectares de pastagem. Nossa área é uma área teoricamente pequena. Minha esposa pesquisou um sistema onde a gente tivesse um aproveitamento melhor da pastagem. E o ultradenso veio, acho que num momento bem interessante do que a gente estava buscando. Aí começaram as mudanças. Essa propriedade foi toda modificada, né? E a gente buscou parte de cerca elétrica e o fornecimento de água. A água passou a ser bombeada desta represa. A fazenda escolheu outro modelo para a hidratação dos animais. Em vez de o rebanho ir até a água é que vem até o rebanho, por meio de uma estrutura de mangueiras e bebedouros móveis. Cada fazenda, cada propriedade vai ter a sua situação, né? A gente pode seguir à risca aquela receita de bolo. E não foi só o espaço físico que teve que se adequar. A gente pode observar que os animais, eles têm uma certa demora na adaptação deles. Essas são só novilhas, né? Elas são novas, tudo para elas é diferente, mas com o manejo, com a rotina, tudo vai se encaixando, tudo vai se adequando. E este é só o início do processo. Por enquanto, o casal trabalha com 500 novilhas, mas o plano é dobrar o rebanho. 1000 cabeças é a meta. Hoje a gente não está nisso daí ainda. Estamos conhecendo o sistema. Estamos terminando a implantação do sistema ainda. Mas está rodando bem. Pisotear um terreno novo nem sempre é fácil. Mas quem se arrisca pode sonhar com a melhor colheita. Hoje te agrada olhar para esse lote? Agrada e muito, principalmente porque a gente está evoluindo, a gente está aprendendo junto com elas. Dúvidas sempre tem, antes de você iniciar, mas depois que você inicia, o pensamento que eu tive, minha esposa teve, por que a gente não começou isso antes?